Muito boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live da série Desconfinando o Tempo. Hoje um tema muito interessante. Você que está aí no replay, vai assistir até o final a mente Mindfulness em tempo de pandemia, com a amiga Ana Paula Petrucci. Você tem que estar aqui até o final e ver o que nós vamos falar. Vamos falar sobre as atitudes mindfulness, vamos falar sobre aquilo que é o nosso pensamento numa época tão complexa como é esse período da pandemia. Portanto, você que está aí desse lado, vem comigo que nós vamos entregar um conteúdo fantástico sobre ter uma mente mindfulness. Muito bem, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já vou chamar aqui a Ana Paula já está aqui. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, Luciana. Boa noite, Mariana. Sejam muito bem-vindas. Muito bem. O que nós vamos trazer aqui hoje? O que nós queremos saber é como verificar exatamente de que forma uma mente mindfulness pode nos ajudar no nosso dia a dia e nos permitir construir, a partir disto, tudo aquilo que é o ser e o estar na vida. Não é simplesmente um qualquer coisa, um ouvir falar. Não, é uma maneira de ser e de estar. Portanto, eu vou já chamar aqui a Ana Paula. Vou já chamar aqui a Ana Paula. Boa noite, Cláudia. Seja bem-vinda. Deixa eu tirar aqui o volume. Muito bem. Ana Paula Petrucci, uma amiga. Boa noite, Ana Boa Paula. Seja noite, Gustavo. bem-vinda. Que prazer e que honra tê-la aqui nessa série de lives sobre como desconfinar o nosso tempo, numa época tão complexa como a pandemia, que trouxe tantas e tantas limitações para as pessoas, mas que felizmente nós gradativamente estamos a começar a construir e nos adaptar um pouco também a essa. Gera um pouco aquilo que a gente vai trazer hoje chamado aceitação, né? Tem a ver com as Uhum, bases do Mindfulness. Mas já sim, chegamos lá. Deixa eu primeiro te apresentar. Primeiro, gratidão por você estar aqui. Gratidão do eu que fundo do agradeço. coração por você estar aqui, por ter aceitado esse desafio, que já tem algum tempo que eu fiz esse desafio. Qualquer coisa como o ano passado. Qualquer Sim, coisa como o ano passado. Mas tudo bem, faz parte da vida, já lá vão 6 meses, mas está tudo bem, faz parte da vida, nada acontece por acaso e as coisas só acontecem uhum, quando tem que acontecer. Né? Deixa eu me apresentar, quem não me conhece, meu nome é Gustavo de Zouzarte, sou um apaixonado pela gestão do tempo com inteligência emocional, é isso que eu trago todos os dias no meu Instagram, e depois de várias pessoas me pedirem, Gustavo, o que eu faço num período tão complexo de pandemia? Nessa altura as pessoas ainda estavam em confinamento. E aí eu comecei a trazer conteúdos semanais, portanto toda quinta-feira temos uma live, um convidado, uma convidada especial, hoje minha querida Ana Paula Petrucci, que brasileira, vive em São Paulo, no Grande ABC. É, o tema de hoje é a mente mindfulness em em tempos de pandemia. Formada em Direito e Nutrição, especialista em Mindful Eating, é facilitadora de mindfulness e mentora de mudança de mentalidade. Seja muito bem-vinda, Ana Paula. Ana Paula, tá travar aqui um pouquinho para mim. Não sei se vocês conseguem me ver ou me ouvir bem. Boa noite, Valério. Boa noite, Fátima. Boa noite, Gisele. Boa noite, sejam bem-vindos. Deem-me um feedback se vocês conseguem me ouvir bem e se vocês conseguem me ver bem. Ana Paula caiu? Tá tudo bem? Faz parte. O ao vivo, o em direto é mesmo assim. Portanto, fazem-me um favor. Clique em um, escreve aí um se tiverem me ver e me ouvir bem. Escreve dois se tiver a travar alguma coisa comigo. Tá bem? Ana Paula caiu, ela já volta e tá tudo bem, faz parte. Os desafios fazem com que nós consigamos crescer e desenvolver as nossas grandes capacidades. Ok? Ana Paula já tá voltando. Não sei se é comigo, não sei se é consigo. Confirma aí, Ana Paula, se tá tudo bem, se consegue me ouvir bem, se me ver bem. Ok? Portanto, boa noite, Gisele. Boa noite, Jana. Boa noite, Maria. Ana Maria. Boa noite, Tatiana. Obrigado, Tatiana, pelo feedback. Portanto, Ana Paula já está voltando. Isso faz parte. Um dos grandes desafios que nós temos que ter é conseguir nos adaptar a esses próprios desafios. Desafios são normais e acontecem no nosso dia a dia, mas conseguir trazer isso e aceitar
é algo que nós vamos aprender também um pouco hoje. Vamos falar um pouco hoje. Ah, Olá, seja bem-vinda agora sim. novamente. Eu acho, Gustavo, que a minha internet estava oscilando. Vocês estão me escutando bem agora? Agora tá top, perfeito. Então, perfeito. Coloquei no 3G aqui. Ah, boa. Bom, antes de mais nada, agradecer o convite. Obrigada, Gustavo. É muito bom poder falar disso, que não só hoje está na carreira também, mas faz parte, né, da minha vida. Então, foi o que me transformou nos últimos anos e eu espero poder ajudar, né? Você já trouxe uma palavra que eu acho interessante, que é adaptação, né? Eu acho que mindfulness tem muito a ver com isso, né? Essa questão da adaptação, da aceitação que você já falou. E eu espero que o encontro hoje possa ser rico nesse sentido de que a gente possa olhar para essa filosofia e viver a vida e contribuir para que a gente possa viver essa vida melhor, né? Então, o Gustavo me apresentou já aí de forma, né, resumida, e eu sempre digo que foi a própria carreira e essa vida que acompanhou essa carreira que foi me levando, né, para o Mindfulness, né? Então, aqui no Brasil não é tão diferente nos outros lugares do mundo, então os portugueses também devem passar por situações de estresse, de ansiedade, e foi isso que foi realmente me trazendo um desconforto muito grande. A carreira como advogada, a vida, né, frenética em São Paulo, e tudo isso foi trazendo problemas de saúde, e no final das contas foi me despertando para achar caminhos e lidar com essa ansiedade toda, com o estresse. E aí eu acabei encontrando o Mindfulness no caminho, né, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, eu espero que as pessoas hoje possam aproveitar esse conteúdo, de alguma forma captar, né, algumas mensagens e, quem sabe, já inserir, né, nas suas vidas. E também um convite para depois conhecer de fato o programa, né, e participar dele. Com certeza, com certeza. Aliás, é um absurdo, né? Eu não falei de onde venho nem para onde vou. Falei que você está no Grande ABC, mas não falei de onde estou a falar. Eu estou a falar de Viseu, uma cidade no interior de Portugal. A Ana Paula já teve o prazer de conhecer a cidade linda, a cidade do vinho e das serras maravilhosas, né? Eu até postei hoje no meu Instagram que hoje faz um ano que eu tive um grande desafio físico e mental na minha vida, que foi, você teve cá, você viu onde é a Serra da Estrela. A Serra da Sim. Estrela é o ponto mais alto de Portugal, tem 2.000 metros de altitude, né? E nós saímos de Viseu, eu e um grupo de amigos, e fomos a correr até o topo da Serra da Estrela. São qualquer coisa como 88 quilômetros. Nossa. E nós fizemos em estafeta, eu não sei como é que se chama no Brasil, e a corrida que troca o bastão. E, Ah, sim. pronto, eu não sei como é que, já não lembro como é que se chama no Brasil. Hum. E, sim, eu sou brasileiro, tá bem? Não, não parece, mas eu sou brasileiro. Revezamento. Lembrei. Revezamento, isso, boa. E nós fizemos, éramos dois grupos, né, em competição, eram as tartarugas versus as lebres, e fomos literalmente ultrapassar o nosso limite da zona de conforto, né? E isso serve para já um primeiro insight para todas as pessoas que estão aqui. Muitas das vezes nós queremos conquistar alguma coisa na nossa vida, seja na nossa carreira, seja na nossa vida profissional, seja no nosso relacionamento, seja o que vocês quiserem, ok? Qualquer área da vossa vida. E depois, em todas elas, você tem a sua zona de conforto, que muitas das vezes é a zona de prisão, né? Mas pronto, ficamos ali naquela tal zona de conforto. Se você não se permite ultrapassar, nem que seja em uma dessas áreas, que não necessariamente tem a ver com aquela que você quer construir a sua área de sucesso, ok? Você não começa a criar uma mentalidade de conquista, uma mentalidade de abundância, uma mentalidade rica, né? Então, isso foi literalmente um dos maiores desafios físicos e mentais que eu tive, que foi subir a serra a correr. E quando nós chegamos ali próximo do meio do caminho, sei lá, já tinham passado 60 quilômetros mais ou menos, cada um fez entre 15 a 20 quilômetros em revezamento, né, em estafeta. E nós chegamos a um determinado ponto, paramos para hidratar, comer alguma coisa, encontramos umas pessoas com um grupo de motos também a subir a serra. E ele falou, vocês estão aí de carro? Eu falei, não, estamos a correr. Eu falei, oi? Vocês estão fazendo o quê? Sim, sim. Vocês vieram dali da cidade anterior. Não, não, viemos de Viseu, já tem qualquer coisa como 60 quilômetros. Vocês são loucos. Não é questão de loucura, é questão de ultrapassar limites. E nós colocamos os nossos limites. Nós só ultrapassamos os limites que nós próprios colocamos. O nosso maior desafio somos nós mesmos que colocamos, né? E isso eu queria trazer porque
Primeiro que faz um ano, né? E isso foi uma data marcante, porque é feriado aqui em Portugal, é dia de Portugal, das comunidades portuguesas e da língua portuguesa. Mas isso tem a ver também com um pouco que é a base da origem, e a primeira pergunta, qual é a base da origem do Mindfulness? Hum. Não, muito legal você dividir isso, né? Até porque, Gustavo, eu também sou apaixonada pela corrida e trazer só um carinho muito especial que eu tenho por Portugal, ainda mais a última experiência em Viseu, amei. Infelizmente, não tive a oportunidade de estar ali na Serra da Estrela, né? Na época que eu fui, tinha neve, falando que ela fica linda, né? Porque subi um pouquinho, mas não fui até onde vocês correram. E eu acho que trazer esse exemplo que você trouxe também ajuda a gente até a falar a respeito, né? Porque o que direciona uma pessoa a buscar isso é primeiro ela trazer uma intenção para ela do que, por que isso é tão importante, né? Então, não é simplesmente fazer qualquer coisa por fazer, né? Existe uma intenção que nos impulsiona, né? E isso já é uma das atitudes de mindfulness, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas falando sobre a questão da origem, bom, o mindfulness mesmo, que é essa palavrinha estranha, né? Algumas pessoas têm dificuldade até de falar, ela foi traduzida como atenção plena. Mais comum a gente ouvir isso. Ou, né, algumas pessoas gostam de falar consciência plena e eu sou uma delas. Eu gosto de pensar que mindfulness vai além da atenção, né? Ela te faz gerar uma consciência, né, a respeito do que a gente vive, né, a cada momento. Então, o programa que a gente tem hoje, que é um programa de 8 semanas, ele começou mesmo, né, com o Jon Kabat-Zinn, que é um médico, pesquisador, lá pelo ano de 1979, salvo engano. E, na verdade, como que aconteceu isso para o Kabat-Zinn, né? Ele já era praticante de yoga, também do budismo, e ele começou a observar, né, os meditadores ali, os monges, e conforme ele praticava também, ele foi percebendo, né, de benefícios. E conforme eles começaram a estudar esses grupos de meditadores e observando algumas alterações significativas, principalmente também, assim, quando a gente fala significativa, não é só uma questão assim do que a gente vai falar hoje em relação a como essas práticas podem ajudar a gente no dia a dia, né? Mas mudanças significativas, por exemplo, na estrutura do nosso cérebro. Então, ela contribui para mudanças, né, nesse sentido. Então, ele resolveu, né, pegar a meditação da atenção plena, que é diferente de budismo e yoga. Então, ele começou a observar que, ao estar meditando, um budista, ao uma pessoa praticar yoga, existia um nível de concentração, né, e uma atenção diferente. Então, é um treino, né, que você faz com a sua mente de levar a sua atenção para uma atividade que você está fazendo naquele momento. E conforme ele foi observando essas práticas, o que ele fez? Ele tirou qualquer questão que pudesse ser religiosa, mística. Porque se a gente for ver bem o budismo, ele tem muitos bracinhos. Então, ele pegou simplesmente as técnicas de meditação e formatou um programa onde ele levou para o meio científico. Então, ele levou para o hospital lá onde ele estava trabalhando e fez um programa onde ele misturou algumas coisas. Então, ele trouxe aspectos da meditação da atenção plena, juntou com algumas coisinhas da psicologia, da medicina e fez um bem bolado. E nisso ele aplicou em pacientes que tinham doenças crônicas, que sofriam de ansiedade, depressão. E ao longo desse estudo que ele fez com essas pessoas, o que ele observou realmente foi, além dessa questão da estrutura da mudança, né, que a gente está falando aí do cérebro, lógico que não como um monge que já medita há muito tempo, mas nessas 8 semanas ele percebeu que essas pessoas, ao preencher formulários, ao fazer exames, mostraram mudanças significativas, tanto no estado, né, de humor, né, então algumas se dizendo até menos ansiosas, menos com a sensação de estarem depressivas, a questão da próprio estresse também. E isso também refletindo nos exames, né? Então, os marcadores inflamatórios, então, né, diminuindo, questão mesmo de frequência cardíaca, enfim, tudo isso, né, de forma mais positiva. Então, quando ele percebeu isso, ele falou, bom, então vamos tentar trazer isso para o Ocidente, porque aqui sempre existiu um certo preconceito com as práticas de meditação. Até porque sempre foi muito associado a uma ideia de religião. Então, o programa de Mindfulness, aqui no Ocidente, ele é um programa laico. E a ideia do Kabat-Zinn foi essa mesmo, foi poder ocidentalizar a meditação para todos os públicos. Então,
Hoje o Mindfulness, ele atende, né, qualquer pessoa, qualquer crença, não tem distinção, né? Todo mundo pode praticar. Mas pensar que a origem mesmo, né, dessa meditação, ela está lá atrás, né? 2.500 anos atrás, né, com Buda, a yoga ainda é mais antiga. Então, só para referenciar mesmo da onde que vem as práticas. Então, agora, para a gente até poder falar um pouco do próprio mindfulness, né, o que acontece nessa meditação, não que seja só meditação, como eu expliquei, é um programa que tem vários conteúdos psicoeducativos, então ele tem, né, informação, existe ali a explicação do que acontece com o nosso corpo, então a neurociência entra também nisso, e aí, ao fazer esse programa, ao longo de 8 semanas, a pessoa vai entendendo todo esse processo, como se tivesse um começo, meio e fim, né? Então, é importante entender que o que a gente vai desenvolver dentro de um programa desse, e com a ideia do Mindfulness, é realmente um treino que a gente vai fazer com a mente, é um treino deliberado com a mente, de trazer ela para o momento presente. Aí as pessoas vão falar, nossa, Ana, você vai me ensinar a viver no momento presente, é isso? Na verdade né? Porque as pessoas acham que de fato vivem, mas o grande ponto é, será que vive mesmo, né? Tão realmente presente de si? Porque o que acontece é que a nossa mente, ela não para, né? Então, ela está 24 horas praticamente trabalhando. E muitas das vezes ela está em processos aí ligados a pensar sobre preocupações lá do futuro, pensar no passado, ficar remoendo as coisas lá que, né, não foram legais, ou começa a ficar imaginando um monte de coisa, criando. Então, assim, é normal a mente fazer isso, ela vai pensar mesmo, mas o grande ponto é sobre o que ela pensa e aonde eu fico me engajando. Porque se eu fico muito preocupada com o futuro que ainda não aconteceu, eu me distancio do momento presente, eu já não estou aqui, né? Eu estou no plano das ideias. Se eu fico agarrada no meu passado, ruminando coisas que também, né, já passaram, não existe mais, eu também já fugi do momento presente. E pior, né? Nesses estados de futuro e passado, a gente começa a criar o quê? Ansiedade, e aí a gente pode pensar um pouco na depressão. Então, isso vai fazendo com que eu cultive esse tipo de sentimento, além de reforçar outros que podem surgir com isso. Ao me preocupar com o futuro, pensando na pandemia, né, do que está acontecendo e imaginando que sempre o pior vai acontecer, isso pode me trazer medo, angústia, tristeza. Então, o que eu quero mostrar é que o Mindfulness, ele quer que a gente observe para onde essa mente está indo e observar, olha, a mente agora ela fugiu. E aí fazer com que ela volte. Então, a meditação é simples, né? A meditação da atenção plena, que é o que a gente desenvolve dentro dos programas de Mindfulness, é você se tornar consciente desse processo mental, notar aonde a mente foi parar, né? E poder trazer ela de volta. Então, é um exercício que a gente faz com uma certa constância para poder ter esses benefícios. E conforme a gente medita, e a ideia é meditar diariamente, isso vai fazendo com que você se torne mais presente, você se condicione a estar mais neste agora e observe. Quando a mente, né, vai para o passado, para o futuro, ou fica lá criando muita coisa, fazer voltar e voltar para realmente estar no que você gostaria de estar fazendo, né? Não é simplesmente voltar e ficar à mercê da vida, não. Eu tenho uma intenção, que nem você falou, quero, né, chegar lá no topo da Serra da Estrela. Então é começar a direcionar a minha atenção. E isso, pensando no seu trabalho de gestão de tempo, né, quer dizer, se você consegue juntar tudo isso que você desenvolve e realmente se põe, né, nesse momento presente, na intenção do que você quer fazer neste agora, então realmente pode ser bem, né, proveitoso de inúmeras formas. Mas eu acho que ainda mais pensar sobre como isso pode ajudar na nossa saúde mental, emocional, inclusive física, né? Então, os impactos de mindfulness, os estudos já mostram isso, são imensos, né? Então, é por isso que hoje, não só no estudo do Kabat-Zinn, que foi ganhando proporções, e lá fora mais do que aqui no Brasil, mas agora um movimento muito grande aqui no Brasil, né? Em empresas, no sistema de saúde, na parte educacional também, e as pessoas também procurando isso como caminho para poder ajudar a manejar esses estados emocionais, ansiedade, então, depressão, estresse, mas não só isso. Às vezes querendo realmente viver melhor, às vezes desenvolver mais foco, concentração, que são alguns dos benefícios, né? Então, eu acho que começar a pensar que
essa origem, mesmo, né, remontando a tradições, né, como o budismo e yoga, essa separação que o Kabat-Zinn fez, tornando ela laica, fez com que ela pudesse, né, ganhar a proporção que ela está ganhando nos últimos anos, não só aqui no Brasil, né, mas aqui no Ocidente, e contribuindo na saúde das pessoas. E eu falo isso porque eu tive transtorno de ansiedade generalizada, com inúmeros quadros aí de pânico, e por 3 anos eu convivi com essa doença, e era justamente isso que acontecia na minha mente, né? Era estar lá, pensando no futuro, mas pensando de uma forma muito negativa, né? Achando que todas as catástrofes iam acontecer, e me colar a esses pensamentos. E o que o Mindfulness faz? Quando eu me colo a isso, eu gero a minha realidade com base no que eu estou, né, interpretando e pensando. O Mindfulness faz você se descolar disso e falar, opa, isso não é bem a realidade. Isso é o que você está pensando, né? E pensamento é um evento mental. E ele te faz, então, se descolar, observar que está pensando sobre coisas que não estão acontecendo, que não são a realidade, e te volta. Aonde você está agora, né? Então, aqui eu estou num quarto, né? Estou conversando com você aqui, né? Via Instagram. E aí a gente vai tornando, né, consciente, né, das nossas experiências, né? Voltando para a real realidade das coisas. Então, é já um comecinho para a gente pensar, né, no que é esse mindfulness, de onde vem, para onde vai e como a gente pode colocar nas nossas vidas. Não, perfeito. Vocês devem ter reparado que eu estou o tempo todo aqui. Por quê? Porque eu estou a anotar tudo. Ok? Por que eu estou a anotar tudo? Porque tem a ver também com um dos princípios ou das atitudes mindfulness, que é mente de principiante. Eu já ouvi muito falar sobre mindfulness, eu já li muito sobre mindfulness. Ainda não fiz a formação de mindfulness. É uma das coisas que eu tenho como objetivos. Okay? Ainda não defini uma data. Então, para quem fala de gestão do tempo, se você não define uma data, ela não vai acontecer. Ok? Sem data as coisas não acontecem. Se você não programar, eu quero fazer tal coisa, tá bem, você ficou na ideia do vago. E quando você está na ideia do vago, nunca acontece. E aí cria esse tal pensamento de que, ok, eu preciso fazer tal coisa, mas não defino exatamente aquilo que eu preciso fazer. Não oriento exatamente, não bloqueio na minha agenda quando eu tenho que fazer. É daqui a um ano, tá tudo bem. Você coloca lá na agenda em junho de 2022 que você vai fazer aquilo. E você vai acabar de chegar naquele período e ter aquela meta para cumprir. E por que eu estou a anotar aqui? Primeiro que eu sou um apaixonado pelo Mindfulness. Já ouvi muito falar, já li estudos sobre ele, já li muitas coisas sobre ele. E uma das coisas que mais me tocou no Mindfulness tem a ver com uma coisa que eu trago todas as vezes para todas as pessoas quando eu dou um curso. Né? Eu tenho um curso chamado Método de Inteligência do Tempo, que é a junção de gestão do tempo com inteligência emocional. Né? E muitos dos fatores, quando eu falo de inteligência emocional, tocam-se com aquilo que são os princípios do Mindfulness. Né? E o Mindfulness tem muito isso da mente de principiante. Eu sempre começo a minha primeira aula a falar isso. Tenham mente de principiante. Vocês sabem tudo sobre tudo. Quem sabe tudo sobre tudo não sabe nada sobre nada. Né? A gente começa por aí. É uma das coisas que eu acho que eu mais falo com meu filho mais velho, que tem 12 anos. E quando a gente vai explicar alguma coisa para ele, a primeira frase que ele diz é: eu sei. E eu falei: pois é, filho, quando você sabe de tudo, você não sabe de nada. É a mesma coisa que a pessoa que quer conversar com todos, não conversa com ninguém. E a pessoa que quer abraçar o mundo com os dois braços, não abraça nada, foge tudo pelas mãos. Então tem muito a ver com isso, tem muito a ver também com outro princípio que eu gosto muito do Mindfulness, chamado paciência. Uhum. Então, o ser paciente é você saber aguardar um momento certo e não sofrer, literalmente, como a Ana Paula disse bem, para chegar lá naquele momento. Não, não. É você esperar que aquilo aconteça no momento que ele tem que ser. E eu dei o exemplo nosso, né? Nós estamos há mais 6 meses. Ana Paula, você esteve aqui quando? Você esteve aqui em Janeiro do ano passado. Não, janeiro? janeiro do ano passado. Sério que já tem mais do que um ano? Sim. Jesus! Um Foi ano e logo quando meio! explodiu o Covid. Um ano e Exatamente. meio! Então a gente conversa, porque eu quando comecei nesse mundo digital, eu comecei em qualquer coisa como 7 meses.
Não tem muito tempo, ok? Sim. 7 meses. E eu desde que comecei, eu falei, Ana Paula, temos que fazer alguma coisa juntos. Tá, Uhum. tô aqui a desenvolver essa parte do marketing digital e tal, tô começar a partilhar coisas. Eu na altura tinha qualquer coisa como 30 seguidores, que é aquelas pessoas bem próximas, só da família, que eu tinha muita gente no meu Facebook e falava, não tem que ter alguma rede social que só tem aquelas pessoas meio que eu quero partilhar as coisas. E coloquei o Instagram. E depois quando eu abri para partilhar conteúdo, é, eu hoje tenho qualquer coisa como 430, né? E, tem qualquer coisa como 400 e tais publicações. Por quê? Porque eu faço no mínimo uma publicação por dia a partilhar conteúdo, que é aquilo que eu sou apaixonado, né? Eu sou Uhum. professor universitário, adoro dar aula, adoro falar, né? Quer me ver feliz, me coloca 1000 pessoas na frente e manda eu explicar alguma coisa. Adoro, sou apaixonado por isso. Mas morro de medo de falar com as pessoas, que é uma coisa maravilhosa que ninguém sabe, né? Eu tenho pavor de falar com as pessoas. Percebe-se, né? Nota-se bem que Ah, eu tenho um tô vendo. pavor de falar com as Não dá. pessoas. Disfarça bem. Mas os meus primeiros 5 segundos são os piores de todos. Quem olhar para todas as gravações que eu fiz, principalmente em lives, observe os 5 primeiros segundos e vocês vão ver que eu vou gaguejar, que eu vou enrolar a língua, que eu vou fazer qualquer coisa. Eu tenho os primeiros 5 segundos que é para aquele nervosismo de começar. Por quê? Porque eu tenho uma coisa que é a síndrome do sabotador. Vocês sabem o que é isso Uhum. já agora? Quem está aqui comigo? Aliás, quem está aqui conosco, faça-me um favor, aviãozinho, carrega no aviãozinho, vai subir vários nomes. Todos aqueles que estiverem com a bolinha verde, cliquem nesses nomes que estiverem com a bolinha verde e mandem. Ó. Isso é conteúdo fantástico. Eu já mandei aqui para várias pessoas, para ir mais 20 ou 30 pessoas. Mas só que estiverem com a bolinha verde, tá bem? E depois, papel e caneta. Por quê? Porque nós estamos a entregar um conteúdo que poderia ser muito bem cobrado, tá bem? Mas que não, Sim. que nós estamos a oferecer com todo amor e carinho para vocês. Ok? E por que eu tenho essa síndrome do sabotador? Eu quero sempre fazer o meu melhor. Fazer o melhor, como diria o Mário Sérgio Cortella, é você ter capricho naquilo que vocês fazem. Ok? Que é fazer o seu melhor nas condições que tem, quando tiver condições melhores para fazer melhor ainda. Isso eu levo para minha vida desde que a primeira vez que eu ouvi isso em 2007, já lá vão 14 anos. E eu tento fazer sempre o meu melhor. Não é o melhor do mundo, mas é sempre o meu melhor. Eu sempre tive uma grande dificuldade que era eu queria as coisas perfeitas. E como queria as coisas perfeitas, não fazia. Porque nunca estava perfeito. E aí eu criei dentro da minha mentalidade que é melhor feito do que perfeito. Portanto, eu posso ter uma melhor coisa perfeita do mundo dentro do meu quarto e não sair para o mundo. Então, quando eu faço lives, por exemplo, é literalmente a mostrar para o meu cérebro mais um princípio do Mindfulness chamado confiança. Nossa, fez a É lição de você casa, hein? criar confiança. Eu fiz a lição nesse caso, mas eu tenho aqui, Olha. ó, olha aqui, ó. Ah, muito bom. Tem que ser, tem que ser. Temos que estudar. Senão não é assim. Chegar aqui e tá aqui a falar. Né? Eu tenho aqui, ó, que eu acho que eu já postei sobre isso, as 7 atitudes de mindfulness. Eu acho que eu já postei sobre isso uma vez. Já tem algum tempo. Mas tem muito a ver com isso. Com gerar confiança em si mesmo, fazendo. Se você não se predispõe a fazer, você nunca vai ter a sua perfeição. Hoje, eu tenho certeza mais que absoluta, e eu já fiz essa tarefa de olhar vídeos meus lá atrás e ver que aquilo era horroroso. Aquilo era muito ruim. E hoje já existe uma maneira diferente de ser e de estar, uma maneira diferente de falar, uma maneira diferente de transmitir esse conhecimento. Da mesma forma que se eu tivesse gravado as minhas primeiras aulas como professor, seriam horrorosas, eu tenho certeza disso, certo? Então, um dos princípios básicos, e até um mentor meu fala muito sobre isso, que é o Vitor Damasio, ele fala muito isso. Quando é que é o melhor momento para começar? Foi ontem. Por quê? Porque hoje você já vai olhar para ontem e já vai ter querido começar anteontem. Porque hoje está melhor do que ontem, que vai estar melhor do que anteontem. Kaizen. Melhora Uhum. contínua. É você tentar melhorar 1%. E você melhora como? Fazendo.
você não melhora no seu pensamento, você melhora na atitude. E quando você constrói essa atitude, você começa a realizar. Mas trazendo aquilo que nós falamos aqui há um bocado, que é tal mentalidade de principiante, tal mentalidade de querer aprender e se conectar, né, Ana Paula? Você falou muito bem sobre essa história a nossa mente conecta a nossa realidade ao nosso pensamento. Isso é fantástico, isso é lindo. Por quê? Porque essa conexão, e as pessoas não têm noção do poder que a palavra delas dizem, ou do pensamento que elas fazem, né? Que depois reclamam daquilo que tem. Ah, porque a minha vida é uma desgraça. Ah, porque eu não consigo. Ah, porque eu não sou capaz. Ah, porque isso, porque aquilo. Muitas das vezes não produzem isso em palavras, mas estão a centenas, milhares de pensamentos conectados com isso. E depois o que o universo faz? Nos leva àquilo que a gente está a pedir. Nós estamos a pedir isso. Uma das coisas que uma colega também de jornada nesse mundo digital me disse foi: Gustavo, você fala muitas desgraças. Você está constantemente a falar, isso é uma desgraça, que não sei o quê. E depois você quer ter o que de diferente na sua vida? Eu falei, uou, isso aqui foi uma facada no meu coração. E eu, toda vez que eu vou falar alguma coisa que eu tenho certeza que a palavra desgraça era melhor se encaixava ali, eu paro, que é aquilo que você falou e bem. Você para, conecta-se àquilo e fala, para quê? Você não precisa disso, não tem necessidade disso. E traduz isso numa outra forma, numa forma mais leve, mais tranquila de se dizer a mesma coisa, de fazer a mesma coisa. E aquilo que você falou muito sobre o meditar, o budismo, e por isso que também os primeiros pensamentos, e felizmente o mindfulness já está mais desenvolvido, e as pessoas ouvem mais e falam mais sobre isso, né? Também um pouco mais de consciência se tem sobre essa técnica, esse método, né? E que o mindfulness é um método de ser e de estar, não é simplesmente um algo para se fazer, né? É uma maneira de mentalidade mesmo. Por isso que o nosso tema foi a mente mindfulness, não foi o mindfulness, né? Mas a mente, a mentalidade, como é que nós transformamos isso em mentalidade? Mas é sobre meditar ou tem mais alguma coisa aí por trás? Na verdade, a meditação é o caminho para a gente desenvolver, né, o mindfulness, que é o que você falou, né, brilhantemente, você já falou de algumas atitudes. Muito mais do que ser, Gustavo, eu diria que seria estar, né? É estar com o que está, do jeito que está, enquanto estiver. Essa é uma fala de um dos meus professores que eu acho incrível. Pera lá, Que é... para tudo. Ai, agora... Repete. Agora lá, calma aí. Agora vamos ver se eu vou conseguir falar direito. Estar com o que está, do jeito que está, enquanto estiver. Muito bem. Porque o grande ponto com tudo isso que você falou, quando a gente pensa assim, né? Eu estou criando uma realidade com base no que eu estou pensando. Tem um encontro que eu acho incrível no Mindfulness, se não me engano, é o quarto ou terceiro encontro, que a gente faz justamente as pessoas enxergarem o quanto a gente interpreta. E o que acontece? A interpretação, porque às vezes você está lá vivendo uma história, está pegando algumas informações, mas não com riqueza de detalhes, não está tão presente, consciente. E a mente, que não é nada boba, ela é rápida, ela faz o quê? Ela associa. Então, existe um poder associativo muito grande, né, da mente. Então, ela vai, lembra de uma história, ou se prende a alguma crença, enfim. E isso tudo faz com que ela já desenvolva ali uma interpretação daquele cenário, sem ter, né, total consciência e detalhes do que está acontecendo. E aí você imagina uma série de coisas que depois você, sei lá, né, entrando em contato de fato com a pessoa que você teve algum conflito, você vê que não era nada daquilo. Então, assim, exemplo bobo até, a gente pode colocar aqui, quando você, de repente, está lá no WhatsApp, que hoje, já que a gente está tanto, né, nas redes, você recebe uma mensagem, só que a pessoa, né, colocou a mensagem, assim, de forma muito simples, só que você já olha para aquilo e já começa a imaginar, nossa, ela tá brava comigo, foi curta, né? Enfim. E na verdade a pessoa só respondeu na pressa mesmo e não tem nada a ver. Então é um pouco sobre isso, sabe? É sobre de repente parar e perceber como você tá, né, diante de uma situação que te gera já ali um pensamento ansioso ou já começa a pensar, ai, fizeram alguma coisa. Então
quando a nossa mente começa a matutar e ela faz isso mesmo, a gente vai distorcendo a realidade, né? Então, esse é um ponto que eu acho que é muito importante em Mindfulness e melhorou muito para mim, porque eu era uma pessoa que, de repente, eu começava a criar os cenários e eles sempre eram dos piores, né? É Nunca o era não algo... julgamento, né, Ana Paula? É o não O julgamento. não julgar, né? Esse daí, eu acho que é um dos princípios aí, uma das atitudes mais importantes de Complexas, né? Mindfulness. E complexas de Exatamente. conseguir fazer, porque nossa mente julga logo aquilo que faz com aquilo que nós associamos, que é aquilo que você estava falando, né? Sim. Nós associamos as nossas realidades, ou a nossa vivência, ou aquilo que a gente já passou anteriormente, e aquilo que acontece, nós geramos logo essa associação e criamos um julgamento. E isso é A muito gente, complicado. com certeza, a gente já projeta isso, né? Então, no primeiro encontro, a gente já faz as pessoas perceberem essa questão um pouco, né, do não julgamento, porque se eu já vou condicionado a viver uma experiência que eu, né, nem tive ainda contato, eu posso talvez me distanciar, né? E isso pode fazer com que eu me afaste das pessoas, não me abra a novas experiências. Então, lógico, a gente vai julgar, mas o que eu sempre falo nos programas, inicialmente, é que o julgamento é diferente quando você vive aquela realidade e se permite. Porque aí sim, você vai ter elementos o suficiente para você qualificar aquilo ali para você como bom ou não. Né? É lógico que quando a gente está meditando, quando a gente está ali treinando a mente, a gente tenta, né, demonstrar que o importante é a gente não qualificar a experiência, é não ficar se prendendo aos opostos, né? Tipo ao bom, ruim, ao certo, errado. Se permite sentir. E aí, conforme você vai praticando, o que você vai notando é essa consciência e o entendimento sobre essas realidades. Né? Então, você deixa de ser tão julgador e quando faz um julgamento, você já tem mais base do que você está falando, né? Porque você se permitiu, você viveu, né? Então, eu acho que isso acaba sendo um diferencial muito grande. E aí a mente de principiante, ela fica sempre, né, lembrando, agora é um novo momento, você ainda não viveu isso, e por mais que você já tenha passado por uma experiência similar, ela não é a mesma coisa. Você já é uma outra pessoa, é uma outra experiência. Então, eu sempre falo, por mais que eu saiba o que é água, eu sei as características de uma água, essa água não é a mesma água que eu tomei uma semana atrás, não é a mesma água que eu tomei hoje de manhã. E assim a gente vai notando que se eu me permito a viver e me abro a essas experiências com as atitudes de mindfulness, algumas que você já até trouxe, eu posso fazer da minha realidade uma realidade totalmente diferente do que aquela condicionada a um monte de preconceito, as histórias do passado, ou que não deu certo, porque pode ser que é o que nem você falou. Eu fico trazendo esses pensamentos na minha mente e aí nada dá certo, porque eu fico lá, né? Sempre me sabotando, achando que vai acontecer de novo, que nada vai mudar. E aí é o ponto que, né, algumas pessoas falam assim, é o universo conspirando. Não, é você criando esse meio, né? Então, o mindfulness ele te dá um pouco da questão que você trouxe numa das suas falas, que é esse poder de escolha, né? Eu tô vivendo uma realidade, às vezes ela não é fácil, então a gente está vivendo aí a pandemia e a gente teve que aprender a se adaptar. Aquele que não se adaptou está sofrendo, que nem ele sofreu até pior lá de trás, porque ele começa a se afundar nos pensamentos que ele cria, né? É lógico que a gente tem realidades muito difíceis, mas é essa adaptação que nos permite seguir a vida e encontrar meios para a gente poder, né, continuar a caminhada. Então, o mindfulness também não é uma questão assim do tipo, meditar só? Não, a meditação realmente é o que vai treinar a mente a se colocar nesse momento presente. É o processo que a gente vai exercitar esse cérebro para que ele se mantenha neste agora. Assim como a gente faz exercício físico para ganhar músculo, o cérebro também precisa de treino. Naturalmente, algumas pessoas já são mais mindfulness, elas já são mais presentes, independente de meditação ou não. Mas a meditação é o caminho para a gente poder treinar, né? Então, essa mente a voltar a estar, né, nesse corpo, a ficar aqui no cérebro, e não divagando, né, entre passado, futuro, enfim. Então, a meditação faz parte de mindfulness, mas mindfulness não é só sobre meditar, né? Então, eu tenho para mim uma filosofia de vida, onde esse treino, né, da mente, ao me manter no momento presente, me faz ser mais consciente das realidades, de mim principalmente. Aí eu acho que é um grande ponto. Quando eu me conheço bem, que é um processo de autoconhecimento, né? Você volta para si, fica mais fácil de eu conviver com o outro. Porque ao
me dar conta, né, de como é a Ana Paula quando está ansiosa, quando ela está com raiva, irritada, ou qualquer outra emoção que, né, vá estar presente, e todas as emoções fazem parte, né, de nós, seres humanos, fica mais fácil de eu poder lidar com isso. E aí também, quando o outro sente isso, eu me conectar a esse outro de uma forma diferente, né? Então, em Mindfulness também a gente desenvolve compaixão, que é eu acho que um dos pontos que também são cruciais, porque por mais que eu esteja presente, é importante que a compaixão surja para eu saber lidar com o sofrimento. Então, a compaixão é um elemento assim que, junto com o Mindfulness, né, fazem com que a gente desenvolva uma sabedoria de viver mesmo, né? Então, eu vou aprender dentro do programa a observar como me relaciono com a vida, comigo, com a minha mente, pensamentos. E aí, conforme a gente vai ficando mais treinado, né, essa mente mais estável, depois eu começo a trazer práticas de compaixão e autocompaixão para que eu possa caminhar bem com o sofrimento, porque mindfulness não vai tirar as desgraças do mundo, elas vão continuar acontecendo. A pandemia, né, a gente pode falar aqui que é uma desgraça e não é um problema de falar isso, porque de fato mas pode ser uma desgraça para quem fica preso nisso e fica pensando no pior que vai acontecer. Aquele que enxerga que é isso que a gente tem, aceita, é um cenário que não tem como a gente controlar e a gente está se esforçando para mudar essa realidade. Então, quando eu faço isso, eu lembro o que eu posso fazer e sou capaz diante dessa pandemia. Então, eu sei que os cuidados básicos de higiene, usar máscara, ficar dentro de casa se eu puder, já vai contribuir para que eu garanta a minha saúde e a do outro. Então, a gente vai percebendo assim, não é uma coisa assim, sabe, surreal, é o que tem, né? Então, essa aceitação no momento presente é poder aceitar tanto o que é bom como o que é ruim. Eu aceito e em cima disso eu tenho capacidade de transformação, porque aí eu vou trabalhar, né, e partir, né, de algo que realmente é o que está acontecendo. A gente até dá o exemplo de, por exemplo, quando você usa eu não sei, acho que em Portugal também tem o Waze, né, que a gente pega o Waze, ele vai te direcionar para algum lugar, mas a primeira coisa que ele faz, ele te situa aonde você está. Se ele não te situar, ele não calcula a rota. Então, quando a gente coloca, né, a atenção no momento presente, e eu percebo, estou diante de sei lá, de um medo, que nem você falou, assim, às vezes de falar em público. Quando eu me coloco aqui nesse medo, e eu entendo esse medo, acolho, sinto ele, percebo ele no meu corpo, percebo ele até nos pensamentos que eu fico pensando e geram medo, eu faço o quê? Eu consigo, de repente, respirar, e aí eu trago a respiração de forma consciente para que eu me centre, e pense assim, peraí, né? Por que eu tô, né, aumentando e potencializando esse medo, sendo que eu reconheço, ele é um medo. Aí você lembra, bom, que eu entregue o meu melhor, o que eu sei, né? Não, aí já começa a fazer um trabalho também de pensar assim, que nem você falou, eu não preciso ser perfeito, né? Melhor fazer, né, tipo, bem Melhor feito do que feito. melhor Melhor feito do que feito bem do que perfeito. perfeito. Você não precisa estar se cobrando tanto, talvez, e aí é observar essa mente que traz esses pensamentos que vão gerando medo, o sofrimento, e aí, né, desenvolvendo ansiedade, que vai fazer com que a pessoa, né, tenha o medo ali de falar. Então, eu acho que o grande ponto é justamente esse nível de consciência que a gente vai notando através dos pensamentos e das cargas emocionais que esses pensamentos, né, carregam. Então, o mindfulness, quando a gente vai estudando e vai praticando, a gente entende que ele faz com que tanto a mente como o seu corpo e as suas emoções sejam percebíveis através de uma prática de meditação. E aí você vai entendendo, quando eu tenho uma ansiedade, quando eu estou passando por um processo ansioso, o meu corpo vai sentir isso, né? Então, vai ser acionado as estruturas do cérebro, vai ser acionado o nosso sistema de ameaça, que vai produzir hormônios que vão fazer com que o coração acelere, o corpo talvez fique trêmulo, você sua frio. E aí, com isso, você percebe, existe a emoção aqui, a ansiedade está presente. Então, quando você começa a se conectar com tudo isso e vai trazendo outras práticas, por exemplo, técnicas aí um pouco de autocompaixão, reconhecendo, né, tá difícil, eu tô realmente agora passando por um processo desafiador, como falar com pessoas, aí a gente começa a desconectar um pouco desses pensamentos que geram isso, e a gente pode até trazer outros, né? Não é sobre não pensar, é pensar, então calma, tá tudo bem, Ana. Tá difícil, mas o que você sabe?
Então, em cima do que você sabe, é isso que você entrega. E aí você começa a desenvolver essa questão que você falou da confiança, né? Você confia no que você já sabe, não se preocupa se vai ser entregue tudo ou se vai ser perfeito, como você falou. E aí a coisa ela vai fluindo, né? Então é um processo realmente assim muito, eu acho bonito, né, de se libertar mesmo, né, do que a gente mesmo gera, né, de sofrimento. E a gente também para de culpar o mundo e as pessoas, né, do que a gente vive e começa a se autorresponsabilizar, né? Então você começa a perceber que as realidades que as pessoas apresentam aí de desgraça, as coisas não dão certo, é justamente a forma como ela lida com isso. Porque, por mais que tenham coisas que não dependem dela, né? Então, a gente está aí com Covid, às vezes tem eventos, né, naturais, como, sei lá, terremotos, e a gente não consegue controlar isso. O grande ponto é, quando acontece, o que que eu posso fazer? Dentro, né, das minhas possibilidades. E aí você sai dessa questão da zona de conforto, como você falou lá atrás, e você desenvolve, né, algo diferente, né? Você se adapta àquilo para que você, de fato, não caia no sofrimento, né? Então, eu acho que mindfulness tem muito a ver com atitude, né? Com poder de escolha, mas é um poder de escolha consciente. Porque eu vou traçar a rota como Waze, mas sabendo para onde eu quero chegar, né? E aí, quando você fala assim, colocar um prazo é importante, né? Então, o mindfulness, apesar de estar muito presente, ele também pensa no futuro. Se eu construo bem esse presente, o meu futuro eu sei como que vai ser, né? Então, pensar que quando a gente coloca um planejamento, um prazo, por mais que possa acontecer coisas no caminho que não saiam exatamente como a gente planejou, o ponto é, eu ainda estou preparado porque eu estou bem agora para continuar seguindo mesmo com os obstáculos, né? Então, eu vou aprender a me adaptar e continuar e chegar lá no topo lá da montanha, como você chegou lá na Serra da Estrela. Então, acho que tem coisas muito incríveis, assim, que conforme você vai estudando e principalmente praticando, porque o mindfulness, ele está muito mais no sentir, né, do que o conhecimento. É que nem você falou, quem sabe tudo sabe nada, né? E quanto mais a gente estuda a respeito, e não só sobre isso, mas a gente vê que parece que realmente não sabe nada. Exatamente. E aí tem um ponto muito legal em mindfulness que a gente fala de ser eterno aprendiz de longo aprendizado. Quando você começa a entender isso, você percebe que você é seu próprio mestre, todos são mestres, mas acima de tudo você é um eterno aprendiz, né? Tudo é forma para você aprender, é motivo para você parar e falar, olha, isso que me disseram, então que nem você pegou lá a frase, foi de um professor e a gente vai vendo o quão incrível porque a informação e a prática vai fazendo com que as pessoas percebam tem algo diferente, né? Essa pessoa, né, tem algo ali que está acontecendo que me parece ser bacana. Então a gente vai vendo essa coisa, né, sendo semeada, sendo cultivada, e eu, né, praticando diariamente, eu percebo que, óbvio, continuo sendo humana, falha, imperfeita. A mente também vai continuar pensando, ela não vai parar só porque eu medito. É importante destacar isso para as pessoas. As emoções vão continuar existindo, mas a relação é diferente. Então, até eu que sou muito até reflexiva, né? Eu sempre fui. Eu percebo que eu penso, mas eu consigo perceber que eu não sou esse pensamento, mas eu estou pensando. E isso é muito importante, Mindfulness, a gente perceber o nosso próprio pensamento e que a gente está pensando a respeito. Então, esse processo de se perceber pensando faz com que a gente consiga se desprender do pensamento, que eu acho que um dos pontos mais importantes de mindfulness, né? É notar que eu estou pensando sobre algo, notar que eu estou julgando, ou estou me avaliando e me julgando. Isso tudo faz com que a gente possa parar ali e falar, calma, será que é isso mesmo? E aí eu me distancio, né? Eu deixo isso partir, volto para estar comigo na minha atividade, seja aqui falando com você, seja eu desenvolvendo um trabalho, e aí eu me desfoco menos, né? Porque o grande ponto que eu vejo nos dias de hoje, não só com a pandemia, mas já existia, é o mundo frenético que a gente vive, né? Então, é um mundo muito acelerado. O WhatsApp já tem lá as velocidades também acelerando cada vez mais. E se a gente entra, né, nesse processo todo, a gente começa a perder muita coisa quando a gente simplesmente está no momento presente. E não é sobre passividade também, eu quero deixar isso Não, claro, não, com porque certeza.
As pessoas às vezes podem pensar, né? Ah, mas é sobre, né, de repente, ficar no momento presente. Não, você fica no momento presente, mas envolve atitude para ter ações para sua vida. Claro que ninguém é obrigado a fazer nada, então você não precisa fazer qualquer caminho à torta direita para falar, estou fazendo. Mas é observar também até o sentido das coisas, porque dentre essas questões das atitudes, dos componentes de mindfulness, eu trago muito a fala da intenção. Aqui a intenção é o que vai realmente te levar para os, né, para os teus sonhos, para as coisas que fazem sentido na sua vida. E eu fico frisando muito isso. A vida tem que fazer sentido, porque ela é uma só, ela passa, e passa rápido ainda mais para quem fica muito distraído, né? Para quem Com vai no certeza. efeito manada. Então, a ideia é que a intenção do que a gente se propõe para a vida, ela possa realmente ser cultivada dentro de mindfulness, no sentido de que, se eu tenho uma intenção clara do que eu quero, aí eu vou percebendo o quê? Uma atitude nascendo, né? De eu vou fazer tais caminhos para chegar lá no topo da montanha. E essa atenção, ela começa a ficar forte, né? Nesse projeto. Então, eu vou desenvolvendo uma qualidade de atenção que não é qualquer qualidade, não é qualquer atenção, na verdade. É uma atenção diferenciada, onde eu vou me jogar naquilo, né? De forma a construir esse caminho para chegar no topo da montanha. Então, acho que é importante destacar isso para as pessoas, porque não é sobre ser passivo ou aceitar a vida como ela é e não mudar isso. Não, é mudar em cima do que eu tenho. É o E foco. não É criar aqui o exatamente. foco. É construir a partir daquilo que você tem. É, o que depende de ti, você pode fazer. E a construção de tudo aquilo que você desejar depende de uma coisa maravilhosa que Deus Todo-Poderoso, o Senhor, o Criador, seja o nome que vocês derem, eu acredito em todos, ok? E respeito todos. Ele nos deu uma coisa maravilhosa chamada livre-arbítrio. E o facto de ele nos dar essa coisa maravilhosa de livre-arbítrio nos permite construir o que nós quisermos. Vocês podem, nós podemos construir aquilo que nós quisermos na nossa vida. Ah, Gustavo, tá bem, isso é balela. Não, não é balela. Mas, obviamente, você primeiro tem que saber que existem desafios que você vai ter que cumprir. E você só vai crescer mais se permitir ser desafiado mais. Viver o presente é você saber exatamente o que você está a fazer agora. Mas as coisas que a Ana Paula falou ok, eu vivo o presente, mas sei para onde eu quero ir. É por isso que sempre quando faço alguma coisa, e essas lives, eu tenho isso daqui do meu lado. Isso é minha missão de vida. Está aqui escrito. É minha missão de vida. Está espetada na minha parede. Todos os dias eu olho para ela. Será que eu estou a seguir esse caminho? Ou eu estou a devagar para um mundo qualquer que eu não faço a mínima ideia qual seja? Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar chega. E eu tenho certeza mais que absoluta que vocês que estão aqui, até agora, quem estava desde o começo ou quem chegou depois, vocês não estão aqui simplesmente para ouvir alguém falar e passar em branco. Vocês estão aqui porque vocês querem evoluir e crescer como nós queremos. Como nós estamos aqui em constante evolução e desenvolvimento pessoal. E é o melhor investimento que nós podemos fazer na vida. É verdade, Viviane. Sentido da vida. Sentido da vida. Tem a ver com isso. E muitas das vezes eu quando faço essa pergunta, e quando no meu método eu faço sempre essa pergunta, que é: você sabe qual é o seu propósito? Por que você veio nesse mundo? O que te trouxe a esse mundo? Nós não viemos cá simplesmente para sair, acordar cedo, tomar um café rápido, correr para o trabalho, um estresse, trânsito, depois chega lá, fazer as coisas no operacional, depois chega no final do dia cansado, se joga no sofá, roda Netflix, roda Instagram ou Facebook, ou seja lá qual rede social que vocês gostam, ok? E depois vai dormir cansado, estressado, porque no dia seguinte vai acontecer exatamente a mesma coisa. Será, sinceramente, olha bem nos meus olhos, será sinceramente que um ser superior, um criador te fez só para isso? E existe uma coisa que é uma coisa maravilhosa que eu vou dar de presente para vocês. Ana Paula, segura, que é seu também, ok? Tá. 24 horas. O tempo é o bem mais precioso que nós temos. E ele é equitativo, ele é igual para todas as pessoas. Nós fazemos com ele o que nós quisermos na nossa vida.
Só que eu posso fazer o que é operacional? Claro, você tem que fazer o que é operacional e aquilo que vai te manter no seu dia a dia, mas você também precisa fazer aquilo que vai te levar para a sua missão de vida. E a maior missão que nós temos na nossa vida é aquilo que nós temos que fazer aqui agora, que é servir ao próximo. Com certeza. Se nós tivermos isso dentro da nossa mente, que a nossa vida foi criada para servir ao próximo, tudo que nós fizermos na vida vai ser feito para quê? Porque não tem só a ver com o outro, tá bem? Quando nós servimos ao próximo, o primeiro que nós estamos a servir é nós mesmos. Quando nós estamos aqui a desenvolver as nossas capacidades e estudar, e a Ana Paula vai para a terceira licenciatura. Essa senhora, eu não vou dizer que ela é louca, mas tudo bem. Ai, mas Ok? enfim, devo ser louca. Mas pronto. Mas pronto, faz parte da vida. Isso é o quê? Isso é continuamente estar a se desenvolver. Eu não vou nem falar sobre o meu, tá bem? Porque senão a gente ficava aqui a noite toda. Também sou um louco por estudos, adoro estudar, ok? Eu fico brincando com isso com a Ana Paula, porque eu também tenho 2 licenciaturas, ok? Mas já fiz algumas outras coisas malucas, como 2 pós-graduações, um mestrado, um doutoramento, um pós-doutoramento, e eu tô no que segundo vale uma pós-doutoramento. É uma terceira, quarta faculdade que você já fez, né? Portanto, é verdade. Thaís, é verdade. Eu conheci a Ana Paula há qualquer coisa há 1 ano e meio. É maravilhosa, uma pessoa espetacular. Ai, obrigada, É Gustavo. uma Digo pessoa mesmo de você. me conectei com ela desde o momento que a gente se conheceu, né? É um caminho que a gente vai continuar a seguir juntos. Com Com certeza. certeza, nesse desenvolvimento humano, nós vamos seguir de certeza juntos. Porque existe um princípio básico da natureza que é aves da mesma plumagem voam juntas. Com certeza. E nós somos aves da mesma plumagem. Somos aves que queremos desenvolver-nos e ajudar o próximo. Desenvolver-nos e ajudar o próximo. Portanto, a gente vai sempre voar juntos. E Boa noite Gustavo, quem chegou agora. eu vou até falar uma questão dessa de servir ao próximo, que nem você falou, e eu acho muito legal isso para mostrar que às vezes as pessoas dizem assim: ah, eu não preciso de ninguém, né? Eu vivo bem sozinho. E tá tudo certo, você pode não querer se relacionar com as pessoas. Mas há uma falsa ideia e ilusão de achar que a gente vive de fato sozinho. Porque, por exemplo, a comida que chega na sua mesa, teve inúmeras pessoas que participaram desse processo. Então a gente está realmente nesse mundo para servir, né? Então a gente, pelo menos eu penso assim, a vida tem sentido nesse servir, né? Em contribuir. E, é claro, para que eu faça isso bem para o outro, eu tenho que começar comigo. Então, esse exercício de voltar para a gente é também muito importante dentro de Mindfulness, porque se eu não estou bem, obviamente que a minha entrega não vai ser tão boa. Então, há momentos da nossa vida, a nossa live até demorou um pouco aí para acontecer, uma série de coisas aconteceram comigo, eu precisei me recolher, porque quando eu consigo me acolher em situações difíceis, onde eu consiga desenvolver dentro de mim a sabedoria para lidar com o que não está legal, claro que obviamente que a minha entrega, ainda mais trabalhando hoje com comportamento humano também, vai ser diferente, porque eu vou ter mais recursos para ajudar essa pessoa. Isso tem a ver com a compaixão que a gente desenvolve em Mindfulness, né? Então, você vai vendo que a dimensão do programa, não é só para si, né? É para si, mas para o outro e para o mundo, né? Então, se eu tenho mais consciência disso comigo, se eu sei o que impacta e me faz mal, talvez eu possa pensar, isso também pode impactar e fazer mal para o outro. Então, eu acho que existe, né, uma consciência que vai não só de dentro, mas para fora. E isso realmente pode ajudar muitas pessoas. E só trazendo um outro ponto também, que a gente estava falando dessa questão do muito presente, e na hora que você falava, eu lembrei que as pessoas, por mais que achem estranho, né, treinar para estar no momento presente e imaginar o quanto isso pode talvez impactar ou não nas suas vidas, tem um estudo de Harvard muito famoso que mostra que realmente presente, né, a gente fica 47% do nosso tempo. Quer dizer, mais da metade do nosso tempo, a gente está talvez aí, né, nas distrações. Está devagar, exatamente. E o grande ponto, acho que nisso, é pensar, se eu estou divagando, eu não estou vivendo, né? Então, eu estou no plano mental. E pensar que se a gente está nesse mundo porque um criador, né, para quem não acredita, né, o fato da gente estar aqui, se não fizer sentido, se for para viver num método aí de sobrevivência, então, né, qual que é a graça da vida, né? Então, eu acho que esse sentido que o Mindfulness também faz a gente olhar
ajuda a conectar a missão, ao propósito, a dar uma continuidade para a vida que tenha um certo contentamento. Então, mesmo que você ainda não saiba exatamente o seu caminho, o seu propósito, é começar a olhar para a vida com mais brilho, né? Com mais cor. Eu sei que às vezes a vida é difícil, a gente vai olhar para isso também, a gente não vai negar isso, a gente entra em contato, inclusive. Mas até começar a observar coisas que estão já disponíveis para a gente e a gente não olha, né? Então a gente está sempre reclamando ou querendo mais, mas esquece de já perceber e notar o que está, né, no nosso momento. Então, às vezes, as pessoas estão reclamando da vida e tem um passarinho cantando ali do lado dela, né? Nossa, e é tão maravilhoso você criar dentro de si um sentimento de gratidão. Sim, Não é uma palavra só poderosa, é um sentimento extremamente poderoso. sim. Você agradecer aquilo que você tem e aquilo que você é. Né? Mais do que aquilo que você tem, é aquilo que você é. E o que você é só foi construído porque você viveu tudo aquilo que você viveu. Você Exato. teve todos os acontecimentos que você teve. Ninguém. E a Ana Paula tem isso muito forte dentro de mim. Nós somos o maior. Você é. Então, as pessoas que estão aqui são o maior milagre da natureza. Sim, O maior milagre da natureza. Ninguém na história teve a vossa história. Ninguém na história passou por aquilo que você passou. Ninguém na história viveu o que você vivenciou. Portanto, você foi construída por um algo maior para viver cada um desses momentos que faz com que você cresça e desenvolva. Então, ter a tal mentalidade de principiante, a mente de principiante, é você se permitir crescer e agradecer. É tão sim. maravilhoso quando a gente. Eu gosto de dizer muito que eu tive um acidente muito complicado na minha vida aos 19 anos. Eu sofri um acidente e demorei um ano para me recuperar. E esse acidente salvou minha vida. E, obviamente, naquela altura eu não tinha capacidade ou mentalidade para saber disso ou perceber isso. E eu sou tão grato por esse acidente. E eu tive uma fratura de maxilar em 3 lugares. E aquilo foi 2 dias antes de eu fazer uma viagem de autocarro, de ônibus, do Rio de Janeiro para Salvador, para o Carnaval. Agora imagina uma pessoa com 19 anos, 2 dias antes de viajar para o Carnaval da Bahia, sofreu um acidente que não Ó, pôde ir para o Carnaval. Então tudo aquilo que eu tive foi revolta. Né? Só que esse autocarro bateu e a pessoa que estava sentada no meu lugar morreu. nossa. Simples assim. O acidente salvou minha vida. E quando até chegar esse momento da viagem, depois sair no noticiário isso, eu estava em um momento de revolta, né? Até eu ouvir aquilo e olhar para cima e falar gratidão. Foi um dos momentos mais fortes que eu senti gratidão na minha vida. Foi olhar para cima e falar, pá, obrigado, gratidão por mais essa oportunidade. Você está me dando mais uma oportunidade que eu não teria se não fosse a minha teimosia. E foi uma viagem engraçada que a maioria das pessoas me diziam, Gustavo, não vai não. Não vai não. Eu falei, pô, não vai por quê? Foi o Carnaval da Bahia, pelo amor de Deus. Não vai não. Então, pessoas que não me falavam absolutamente nada, eu falava que ia viajar, falavam, Gustavo, vai não. E eu falei, tá bem, vou sim. Então, o universo estava me mostrando, Gustavo, tá quieto. E a gente não ouve, não para ouvir. E aí, Sim, e obviamente são um desenvolvimento também mental e pessoal, né? E aí, muitas vezes é preciso ter alguma coisa para a gente não sofrer mais na frente. Né? É sim. aquela famosa coisa que eu saio de casa a correr, não sei o quê, e esqueci qualquer coisa lá em casa, tem que voltar, você fica revoltado com isso, não revolte, se agradeça. Porque isso pode ter te salvado a vida. Isso pode ter feito com que você não tivesse alguma coisa pior no meio do caminho. São aqueles pequenos detalhes. Sabe aquela vez que isso acontece com todo mundo e, por favor, atire a primeira pedra quem nunca. Quando você está com super pressa no trânsito, tem sempre uma pessoa que está na sua frente, lenta como uma tartaruga. E o que você faz com essa pessoa? Buzina, xinga, não sei o quê. Não, filho, agradeça. Essa pessoa tá a te proporcionar um bem maravilhoso.
E a gente não para olhar para isso. E ao agradecer aquilo que a gente vive e vivencia no hoje, no agora. Ana Sim. Paula, e a gente ficava aqui a conversar a noite Não, se toda. deixar, vai. Só que já deu uma hora. Já passou Uhum. uma hora. E eu não queria fugir muito dessa uma hora. Eu queria primeiro agradecer-te por você estar aqui. Agradecer a todas as pessoas que estão cá até agora. E perguntar se vocês têm alguma dúvida. Uma só pergunta. Enquanto eu faço aqui uma pergunta eu, Ana Paula, se vocês têm alguma Uhum. dúvida ou uma pergunta sobre aquilo que a gente trouxe aqui hoje. Ok? Mas antes disso, eu vou pedir um favor. Vamos fazer um momento print antes dessa pergunta. Ok? Eu vou tirar aqui os comentários rapidamente. Ok? E vamos fazer um print. E eu vou pedir para vocês fazerem um print e postarem nos vossos stories um insight, uma frase que marcou a vocês, ok? Não tem a ver com vocês, tem a ver com quem não esteve cá. E que se olhar aquela frase, aquele insight, já pode ajudar essa pessoa. Portanto, não tem a ver com vocês, tem a ver com transbordar aquilo que vocês aprenderam aqui hoje, ok? Então vamos fazer aquele famoso print em 3, 2, 1. Muito bem. Eu fico aqui falando que é um Oi? ventríloco enquanto as pessoas tiram um print. Já... Ok, Não, já foi. esses prints aí é complicado, mas vamos lá. Vamos ativar aqui os comentários. Quem quiser fazer aqui uma pergunta, vai ser um prazer responder. Ana Paula, uma última pergunta só para a gente fechar aqui. E, que é. Não estava combinada essa pergunta, tá bem? A gente fez aqui algumas Não, perguntas sem que a problema. gente. Para chegar. Você, quando faz um stories, quando você faz um feed, isso alcança algumas pessoas, ok? Se Uhum. você tivesse que falar uma frase ou um pensamento e que atingisse todas as pessoas do mundo, Nossa, o que você falaria? olha, Gustavo me colocando numa situação. Tão Olha, bom? então. Adoro, Nossa, adoro. eu acho que é assim, Gustavo. Eu ultimamente eu ando numa fase e, na verdade, não só agora, eu acho que eu sempre fui assim, em busca da sua autenticidade, né? Eu acho que quando a gente é autêntico com a gente mesmo, a gente se liberta de muita coisa e quando a gente está consciente de nós também. Então, eu acho que todo mundo no final quer se libertar aí do sofrimento e acho que uma das premissas dentro do Mindfulness da compaixão é que a gente possa se livrar do sofrimento e ser feliz. Eu acho que no final todo mundo quer ser feliz. E eu acho que para começar isso bem, a gente tem que ser autêntico com a gente mesmo, né? Então eu acho que olhar mais para si, né? Independente do eu que você vai encontrar, é claro que cada momento a gente vai estar vivenciando uma realidade diferente, que vai despertar uma emoção, que vai fazer com que você tenha raiva, depois alegria, amor, e são transitórios, são estados, mas eu acho que é realmente poder ser autêntico na sua essência, né, dos seus desejos, das suas vontades, para que a vida realmente faça sentido. Né? Então, eu estou numa fase, inclusive, também de refletir sobre o sentido da minha vida e do que eu posso servir e contribuir para o mundo. Então, acho que todo mundo, como você falou, todo mundo está aqui para um propósito de contribuir, né? Então, é pensar, né, primeiro, né, em você, nessa autenticidade de você estar realmente sendo você, né? O que você gostaria de ser, porque eu acho que todo mundo é único e tem algo muito bom e maravilhoso para, né, entregar para o mundo. E deixar isso começar a florescer, né? É começar a cultivar isso, poder realmente colocar isso, né, sem medo, né, do julgamento, né? E não só dos outros, mas do nosso próprio julgamento. Achar o que as pessoas vão pensar sobre isso. Então, quando eu chego nas redes sociais, o pessoal fala assim: ah, você vê seu vídeo depois? Eu falo, lógico que não, gente. Eu só coloco e vou, né? Então, a ideia é realmente assim, se permita, né? Se permita ser e mais, estar, né, com você. Eu acho que há uma coisa muito bonita aí para, né, ser descoberto. Então confia nesse ser aí que quer, né, mostrar para o mundo alguma coisa boa e ajudar para que esse mundo seja melhor. Fantástico, Não foi nem fantástico. uma frase, né? Foi uma reflexão. Uma grande frase. E deixa ir. Virou um Deixa ir texto. aquilo que não pertence a ti. Deixa ir aquilo que você não está te permitir evoluir. Deixa ir aquilo que não te traz, não te agrega. Deixa ir aquilo que você está constantemente a se debruçar sobre ele e não está te levar a lado nenhum. Mais uma atitude mindfulness, deixar ir. Ok? Deixar ir. Meus Ótimo. queridos, gratidão do fundo do coração. Ana Paula, Obrigada.
Gratidão. Gratidão, Gratidão quem esteve Gustavo. aqui até agora. Olha, siga a Ana Paula, se faz favor, tá bem? Ai, Ana.paula.petrucci, tá aqui embaixo, tá obrigada. O marcado. pessoal que Quem estava quiser aqui me comigo. seguir, agradeço. Exatamente. Gustavo de Zousarte, também tá aqui embaixo, ok? Foi um prazer imenso ter você aqui, Ana Paula. Eu tinha a certeza absoluta que isso ia ser magnífico e foi, como é óbvio. Foi maravilhoso, foi top. Ok? Gratidão do fundo do coração. Muito obrigado a quem esteve aqui. Muito obrigado a quem esteve aqui. Thaís, Margarida, Ângela. Gratidão, gratidão pelo feedback. E próxima quinta-feira, toda quinta-feira, série Desconfinando o Tempo. Mais um convidado, mais uma convidada, mais um tema. A próxima quinta-feira é como planejar uma semana de alimentação. Não vou dizer que eu tenho aqui uma Nutri aqui comigo, mas tudo bem. Vai ser uma É outra bem- Nutri, tá bem? Mas tá ótimo. Quanto mais Ok. pessoas aqui, melhor. Com a Márcia E, Filipac, que é uma amiga, aliás, é minha nutricionista. Obviamente, eu tenho uma nutricionista e olha, ó. que é Venha, importante. nutricionista. Sim, sim. É hashtag tem uma nutricionista. Ok? Por quê? Porque o seu corpo também fala o que você é e como você age. Ok? E se você quer cuidar da sua mente, você também tem que cuidar do seu corpo. Sim, E a alimentação é uma das principais bases para cuidar da nossa saúde. Uma das principais bases para cuidar da nossa com saúde. certeza. Portanto, é fantástico. Próxima quinta-feira, como planejar uma semana de alimentação. Interessante. E Ana Paula, deixa eu agradecer também rapidamente aqui. Obrigada, Gustavo. Obrigada a todos que estiveram aqui. Aproveitando o gancho do Gustavo, lembra que é o seu corpo que comunica o seu mundo externo com o mundo, né, externo. Então, mundo interno com o externo. Então, cuidem bem desse corpo, prestem atenção, escutem ele. E obrigada novamente, Gustavo, pela parceria, pela amizade. E espero que a gente possa ainda desenvolver muita coisa juntos. com E as certeza. pessoas que estão aqui por mim, né, sigam. Acho que vocês têm muito a serem beneficiados aqui com o conteúdo do Gustavo. E tenho certeza que ele já está quase aí no pé, né, de ser um facilitador aí de mindfulness, quem sabe, em breve. E fica o convite para as pessoas não apenas, né, seguirem os nossos conteúdos. Eu tenho os cursos, né, do Gustavo. Eu estou para oferecer agora também programas de mindfulness. Então, depois eu vou colocar algumas novidades. Então, tem... Para quem é seguidor do Gustavo, é só falar, vai ter um desconto. E é isso. Obrigada a todos. Um grande beijo aí, Gustavo. Boa Bem-ajam, semana. uma ótima semana, um excelente fim de Fim de semana. semana, né? Fim de Já semana está já. quase. Aqui é fim de semana cumprido porque estamos num feriado hoje. Ai, que maravilha. Como eu adoro falar para os meus alunos, idem em paz, que Deus os acompanhe, portem-se mal, mas com dignidade. Sim, boa, gostei, Gustavo. Adorei, obrigada, viu? Amém mesmo. Meu querido, um beijo enorme no seu Grande coração, beijo. gratidão mais uma vez. Gratidão também. Isso é para repetir, hein? Isso é para repetir. Com certeza, Fica aqui o vamos repetir. desafio. Vamos sim. Bem-aja, bom fim de Beijo, gente. semana. Tchau, tchau.